Olá, bom dia! Começa agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Nesse período de festas juninas, a gente também abre espaço para refletir sobre a história e a missão dos santos que são inspiração para essas celebrações. Por isso, na série especial Santas Histórias, vamos conhecer a caminhada de São João Batista. Já no De Encontro, a gente assiste a um testemunho que destaca como o precursor de Jesus continua sendo uma referência para as vocações na igreja. E tem mais, você acompanha as principais notícias da igreja no país e no mundo no quadro Igreja no Brasil e na editoria internacional com o Vatican News. Então fica com a gente, porque o Palavras de Vida já está no ar. E agora é hora da catequese com o Papa Leão XIV. Direto do Vaticano, o Sumo Pontífice nos convida a refletir sobre os caminhos da fé e o nosso papel como cristãos no mundo de hoje. Vamos assistir juntos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Próxima leitura em português com a nossa colega Bianca Fracarvieri. São João. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Palavra da salvação. Teremos agora, então, a catequese do Papa Leão XIV, hoje sobre a cura do paralítico dentro do ciclo de catequeses do Jubileu 2025. Jesus Cristo, nossa esperança. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a contemplare Gesù che guarisce. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a contemplar Jesus que cura. Hoje, em particular, gostaria de vos convidar a refletir sobre as situações em que nos sentimos bloqueados e fechados num beco sem saída. Por vezes parece-nos inútil continuar a esperar. Resignamo-nos e já não temos vontade de lutar. Essa situação é descrita nos Evangelhos com a imagem da paralisia. Por isso gostaria de me concentrar hoje na cura de um paralítico, narrada no 5º capítulo do Evangelho de João. Jesus vai a Jerusalém para uma festa dos hebreus. Ele não vai diretamente ao templo. Em vez disso, para junto a um portão, onde as ovelhas eram provavelmente lavadas antes de serem oferecidas em sacrifício. Perto desse portão paravam também muitos doentes que, ao contrário das ovelhas, eram excluídos do templo por serem considerados impuros. Então, é o próprio Jesus que os alcança na sua dor. Essas pessoas esperavam por um milagre que pudesse mudar o seu destino. Com efeito, junto ao portão existia uma piscina cujas águas eram consideradas taumatúrgicas, isto é, capazes de curar. Em certos momentos, a água agitava-se segundo a crença da época. Quem mergulhasse primeiro era curado. Si veniva a creare così una sorta di guerra tra i poveri. Criou-se assim uma espécie de guerra entre os pobres. Podemos imaginar a triste cena desses doentes que se arrastavam laboriosamente
para entrar na piscina. Quella piscina si chiamava Bezzatà, che significa Casa della Misericordia. Ela chamava-se Betesda, que significa Casa da Misericórdia. Poderia ser uma imagem da igreja, onde os doentes e os pobres se reúnem e onde o Senhor vem curar e dar esperança. Gesù si rivolge specificamente a un uomo che è paralizzato da ben 38 Jesus dirige-se especificamente a um homem paralítico há 38 anos. Está agora resignado, pois nunca consegue mergulhar na piscina quando a água é agitada. Quello che ci paralizza molte volte è proprio De fato, o que nos paralisa muitas vezes é precisamente a desilusão. Sentimos-nos desanimados e corremos o risco de cair na assédia. una domanda che può sembrare superflua. Jesus faz a esse paralítico uma pergunta que pode parecer supérflua. Queres ficar são? Trata-se, na verdade, de uma pergunta necessária, porque quando se está bloqueado por muitos anos, até a vontade de ser curado pode esmorecer. Preferiamo rimanere nella Por vezes, preferimos permanecer na condição de doentes, obrigando os outros a cuidar de nós. talvolta anche Por vezes, é também um pretexto para não decidir o que fazer com as nossas vidas. Gesù rimanda invece questo Jesus, em vez disso, remete esse homem para o seu desejo mais verdadeiro e profundo. uomo infatti risponde in modo più articolato alla domanda di Gesù. De fato, esse homem responde de forma mais detalhada à pergunta de Jesus, revelando a sua visão da vida. Non ha nessuno Diz, antes de mais nada, que não tem ninguém que o lance na piscina. quindi non Portanto, a culpa não é dele, mas dos outros que não cuidam dele. questo atteggiamento Essa atitude torna-se o pretexto para evitar assumir as suas próprias responsabilidades. ma è proprio vero. Mas será mesmo verdade que não tinha ninguém Ecco la para o ajudar? illuminante di Sant'Agostino. Eis a resposta esclarecedora de Santo Agostinho. Sim, para ser curado, precisava absolutamente de um homem, Fosse anche mas de um homem que também fosse Deus. l'uomo che era necessario Chegou então o homem que era necessário. differire ancora la Por que adiar ainda mais a cura? Il paralitico aggiunge poi che quando prova a immergersi nella piscina, O paralítico acrescenta então que quando tenta mergulhar na piscina, há sempre alguém que chega antes dele. fatalistica della Este homem expressa uma visão fatalista da vida. vita ci capitano Pensamos que as coisas nos acontecem porque não temos sorte, porque o destino está contra nós. e scoraggiato. Esse homem está desanimado, Nella lotta. sente-se derrotado na luta da vida. Gesù invece lo aiuta a scoprire che la sua vita Em vez disso, Jesus ajuda-o a descobrir que a sua vida também está nas suas mãos. a risollevarsi dalla sua Convida-o situazione cronica. a levantar-se, a recuperar de uma situação crônica e a tomar Quel lettuccio a non sua va lasciato, buttato via. Rappresenta il suo passato di malattia e la sua storia. Aquela pequena cama não deve ser abandonada nem deitada fora. Bloccato. Representa a sua doença passada e a sua história. Até aquele momento, o passado tinha-o bloqueado, obrigado-o a jazer como morto. Agora é ele quem pode pegar naquela enxerga e levá-la para onde quiser. Di camminare. Pode decidir o que fazer com a sua história. Trata-se de caminhar, de assumir a responsabilidade de escolher o caminho a seguir. A Gesù. E isso, graças a Jesus. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore il dono di capire dov'è la nostra vita. Queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor o dom de compreender onde a nossa vida parou. Procuremos dar voz ao nosso desejo de cura. E rezemos por todos aqueles que se sentem paralisados, que não veem saída. Chiediamo di tornare ad abitare nel cuore di Cristo. Peçamos para voltar a viver no coração de Cristo, que é a verdadeira morada da misericórdia. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Leão XIV. Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E a gente permanece em Roma agora para conferir o que foi destaque na Igreja pelo Mundo. Quem traz as informações da Editoria Internacional é a nossa correspondente Bianca Fracalvieri. Olá, Bianca! Olá, Vinícius. Entre jubileu e audiências recorrentes, os dias têm sido intensos para o Papa Leão XIV. A Itália celebra hoje a solenidade do Corpus Christi e o pontífice preside a procissão saindo da Basílica de São João de Latrão até a Basílica de Santa Maria Maior. O Papa também está atento aos dramáticos eventos do panorama internacional e não deixou de pronunciar um forte apelo pela paz. Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra, in particolare dall'Ucraina, dall'Iran, da Israele, da Gaza. Non dobbiamo abituarci alla guerra, anzi bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati. In realtà, poiché nella guerra odierna si fa uso di armi scientifiche di ogni genere, la sua atrocità minaccia di condurre i combattenti a una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati. Pertanto, in nome della dignità umana e del diritto internazionale, ripeto ai responsabili ciò che soleva dire Papa Francesco: la guerra è sempre una sconfitta. E con Pio XII, nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e obrigado também a toda a equipe do Vatican News. A gente se vê na semana que vem com mais informações. Agora, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, pega o seu celular e já confere se você segue o nosso programa no Instagram. É só procurar o @ que aparece agora na sua tela. E fique por aí, porque no próximo bloco você confere as notícias da Igreja aqui no Brasil, no boletim da CNBB. Voltamos em instantes.